Amém, amados? Então abra sua Bíblia em Atos capítulo 10, é um texto que eu gosto muito desse texto, porque nós vemos o sobrenatural de Deus se manifestando de uma maneira tremenda nesse texto, Deus agindo, o Espírito de Deus se movendo aqui na igreja. Amém, amados? Atos 10, nós vamos ler a partir do versículo 1, ele colocou aí do 1 ao 38, mas não vou ler tudo não, amém? Nós vamos trabalhar mais ou menos do 1 ao 38, mas eu vou ler menos. Então Atos 10 diz aí, Atos 10, nós vamos ler a partir do versículo 1, diz assim: E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso, repete comigo, piedoso, e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Eu queria ler com a igreja esse versículo, amém? Repete na minha tradução: piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Amém? Este, quase a hora nona do dia, viu claramente, numa visão, um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope, e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, e este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto à beira do mar. Ele te dirá o que deve fazer. E retirando-se o anjo, lhe falava, chamou dois dos seus criados, e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo ele seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta, e tendo fome, quis comer, e enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento, ou então de sentidos, ou seja, uma visão espiritual de olhos abertos, e viu o céu aberto, e que descia o anjo, descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado, pelas quatro pontas, vindo à terra, no qual havia de todos os animais quádrupes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum o que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta e perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram ao Simão, que tinha por sobrenome Pedro, se Pedro morava ali. E pensando Pedro naquela visão ainda, disse-lhe o Espírito: Eis que 3 varões te buscam, levanta-te, pois, e desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos varões, que lhes foram enviados por Cornélio, disse: Sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estáis aqui? E eles disseram: Cornélio, centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as suas palavras. Amém, amados? Levanta a sua mão direita, vamos fazer uma oração. Pai, nós lemos aqui, Senhor, a Tua palavra. Senhor, e a Tua palavra, meu Pai, ela é poderosa, por si só, Senhor, ela fala conosco, e nessa noite nós pedimos que o Espírito do Senhor venha alimentar, Senhor, o nosso espírito, venha, Senhor, nos alimentar nessa noite, Pai, da Tua palavra. Senhor, fala com cada um que está aqui hoje nessa noite, Pai, que o Espírito Santo, que é o Espírito do Senhor, tenha liberdade para agir
e para trazer seu entendimento a nós, Pai, desse texto, Senhor, que é um texto maravilhoso, Pai, das Sagradas Escrituras. Nós oramos e te entregamos esse momento nas suas mãos. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? É interessante, eu estava lendo aqui, estava pensando, como Jesus é maravilhoso. Então o título até que eu pus da minha fala hoje aqui é: Jesus quer manifestar a todos que o buscam. Repete comigo: Jesus quer se manifestar a todos que o buscam. E analisando, amados, esse homem não era crente, ele não era uma pessoa que já tinha tradição de ser um crente, e nem um judeu por tradição. A palavra diz que ele era um italiano, era uma pessoa ímpia, mas que era um homem que tinha o temor de Deus no coração. Ele temia Deus, e mesmo não sendo crente, mesmo não sendo judeu, ele guardava princípios cristãos no seu coração e na sua casa. A Bíblia diz que ele é um homem piedoso e ele temia Deus com toda a sua casa. O que é uma pessoa piedosa? É uma pessoa que dá atenção para as coisas de Deus, é uma pessoa que observa a palavra de Deus, é uma pessoa que observa os princípios de Deus. Irmãos, o Salmo 19 fala que a natureza anuncia a glória de Deus, a natureza anuncia a grandeza de Deus, e a pessoa ainda que não conhece, que não é o crente que conhece a Bíblia, a palavra, só a natureza, só em ele observar a natureza, o mar, as serras, o pasto, as florestas, os rios, a natureza, ela anuncia a grandeza que existe um ser superior. A natureza de Deus anuncia que há um Deus, e ainda a pessoa não sendo crente, seria uma pessoa sensível. Ele observa e ele fala que existe um Criador, existe um Deus grande, existe um Deus que criou as coisas não vieram por acaso, tem realmente uma origem. E é interessante, amados, este homem não era crente, mas ele tinha temor. Diz a Bíblia, olha, eu achei interessante, ele tem algumas coisas, eu anotei algumas coisas aqui para passar para os irmãos, e para não fugir muito, eu vou andar aqui no meu rascunho um pouquinho. Então, o centurião Cornélio não era crente ainda e nem judeu na teoria, mas já era praticante de princípios cristãos. Mas existem algumas qualidades importantes na vida deste homem, que é bom a gente sempre se lembrar. Ele era piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, e fazia muitas esmolas ao povo, ajudava as pessoas necessitadas, e a Bíblia diz que ele orava continuamente a Deus. Ele tinha o hábito da oração. Quer dizer que ele não era crente, não era conhecedor da palavra, mas a Bíblia diz que ele conhecia Deus pela intimidade. Amém, amados? É tão interessante, eu anotei até algo para os irmãos aqui. Existe um homem que chama E.M. Bourne, e no seu livro Poder pela Oração, ele escreveu algo interessante. Ele diz, olha, o homem e a mulher de Deus é formado em recintos secretos. A sua vida e as suas convicções mais profundas nasceram na comunhão secreta com Deus. E é interessante que é num momento secreto nosso de oração, que nós conhecemos a Deus, passamos a conhecer a Deus. Este homem, ele não conhecia na prática religiosa, mas ele conhecia na intimidade, no secreto. Ele conhecia Deus, o caráter dele já era formado no secreto de oração. E aí, amados, Deus não podia deixar a obra incompleta, Deus não poderia deixar a obra incompleta. E aí, amados, começa a acontecer aqui o que nós vemos, e é interessante, eu ainda estava percebendo, amados, que tudo isso que acontece em Atos capítulo 10, acontece debaixo do manto de oração, de intercessão, onde há avivamento, onde há salvação de almas, há oração, e é interessante, amados, quando o avivamento vem, ele não é só avivamento nosso do glória a Deus, não, do nosso... É o avivamento na palavra. O avivamento ele é completo. Ele começa na palavra e ele vem realmente, o Espírito passa a ter liberdade. Mas o avivamento de Deus, ele não pode ser separado.
ele é um avivamento completo. E eu tenho ouvido alguns pregadores nesses últimos dias, eu estava ouvindo alguns pregadores, e olha, tem uma mensagem do Espírito Santo usando grandes homens, sobre avivamento, e eu tenho visto alguns falando, e eles falam que o momento que aproximar a vinda de Jesus, vai ter avivamento, e o avivamento nunca visto na terra, porque Jesus vai vir buscar a igreja, Jesus vai vir buscar o seu povo. Por isso, amados, que nós chamamos vocês para orar aqui na segunda-feira, porque é no secreto, é no momento de oração, é que Deus vai formando o nosso caráter, a nossa convicção, que a nossa convicção vai nos tornando uma convicção inabalável, diante de problemas e dificuldade, nós vamos nos tornando pessoas fortes no Senhor, e é no secreto, no momento de oração. Por isso, amado, que a oração não é para qualquer pessoa, a oração é para pessoas que entendem. E é interessante, a palavra diz que Cornélio estava no seu momento de oração na hora nona, que é mais ou menos meio-dia, a hora da oração. O judeu tinha a prática de orar 3 vezes por dia, ele orava cedo, meio-dia e orava à tarde, era um hábito dos judeus, é o que nós vemos lá em Daniel 6:10, onde a palavra diz que quando o rei fez o decreto da imagem, que haviam de adorar a imagem, a palavra diz que quem adorasse outro Deus seria punido, e a palavra diz que Daniel, no horário de oração, ele subiu para o quarto dele, para a casa dele, abriu a janela e continuou orando naquele horário que ele tinha o hábito de orar. O salmista Davi fala também no Salmo 55, versículo 17, ele fala que orava ao Senhor cedo, né? De manhã, meio-dia e à tarde, tinha o hábito de orar. Davi também tinha esse hábito, e é interessante, amados, que eu estava percebendo aqui, quando Cornélio orava, Deus aparece para ele, e Deus traz uma orientação para ele: vai na casa de Pedro, de Simão, o curtidor, a casa na beira do mar, Pedro está hospedado lá, chama ele que ele tem uma mensagem para você. Interessante, né? E a Bíblia diz que quando os homens chegaram, Pedro também estava orando. Deus mostrou para Pedro uma visão antes, porque, amados, também nesse texto, neste momento, o Senhor quebra um paradigma religioso. O judeu não se misturava com pessoas que não eram judias, o judeu não tinha comunhão com pessoas que não eram judeus. Este homem não era judeu, era um italiano. E aí é interessante, amor, eu estava vendo como a obra do Espírito Santo, Deus vai lá, aparece para Pedro, porque também era um homem de oração, estava orando, e a Bíblia diz que ele teve uma visão, um arrebatamento espiritual, acordado com os olhos abertos. Deus mostrou para ele algo descendo do céu, com vários animais, e aí Pedro falou, Deus falou: Pedro, pega e come. E aí Pedro falou: Senhor, eu não como nada que é imundo. E aí Pedro falou: Pedro, não fala que o que eu santifico seja imundo, o que eu santifico agora é santo. Amém, amados? Fala para o seu irmão: você agora é santo, não importa de onde você veio, não importa o que você fez antes de entrar na igreja, não importa o que você fez antes de entrar neste lugar. Você pode ter sido um assassino, uma prostituta, um ladrão, não importa, entrou aqui, crê em Jesus, a partir de agora você é santo do Senhor. Amém, amados? É interessante, a palavra diz que a mulher que é casada com um homem que não é crente, o momento que ela converte, serve a Deus, os filhos passarão a ser santos. Você vê o poder da palavra, o poder de Deus, a transformação que Deus traz na vida das pessoas. E aí, amados, Deus fala para Pedro: Pedro, o que eu santifico não é mais impuro, não é mais comum, é santo. Come. E aí, amados, Pedro continua ali sem entender aquela situação. Enquanto ele está ali, e a Bíblia diz que Pedro duvidou da visão. Ele não creu, diz a palavra, o texto fala, Pedro duvidou da visão, ficou ainda remoendo aquilo. E a palavra diz que nesse momento Cornélio já manda os homens de encontro a Pedro. Cornélio estava orando, vai de encontro a Pedro também, que estava orando. A conexão do Espírito. Amém, amados? As coisas de Deus, amados, não tem confusão. As coisas do Espírito não tem confusão.
O que Deus fala aqui na palavra, Ele confirma no Espírito. Não há bagunça, não há desordem. Deus é um Deus de ordem, de decência. E aí, amados, quando Pedro está ali, os homens chegam e falam, olha, os homens chegaram procurando onde Pedro estava hospedado. E aí Pedro aparece e fala, olha, sou eu a quem vocês procurais. Deus falou que ia chegar 3 homens lá para buscar ele. E aí Deus falou, vai Pedro, porque tem um povo lá te aguardando e você precisa falar de Jesus para aquelas pessoas. Amém, amados? E é interessante, a palavra, alguns falam que tinha aproximadamente 100 pessoas na casa de Cornélio, aguardando Pedro. Cornélio reuniu toda a família ali, os parentes, e aí fica aquela família ali, como essa igreja aqui hoje, uma plateia mais ou menos, aqui deve ter mais do que isso, mas era uma plateia assim, e quando o apóstolo chega naquela casa, aquele povo, amados, a Bíblia diz que eles estavam ali, de corações abertos para ouvir a mensagem do Evangelho. E é interessante, cai como uma luva a palavra. Amém, amados? Quem quer abrir o seu coração para a palavra de Deus hoje à noite, diz glória a Deus. E a palavra diz que Cornélio prostrou diante de Pedro para adorar. Pedro falou, levanta, eu sou homem igual a você. Não precisa me adorar, eu sou homem igual a você. E aí, amados, a palavra diz que Cornélio conta a história para ele, não vou repetir porque é longa. E aí ele repete a história, eu estava orando na hora 9, e o Senhor me mandou um anjo para mandar buscar você, porque você tem algo a falar conosco, e nós estamos todos aqui prontos, de coração aberto para ouvir a sua palavra. E aí, amados, o texto fala aqui, isso eu queria ler porque é uma palavra interessante, o 10:34 diz assim, e abrindo Pedro a boca, disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, amém? Repete comigo, reconheço, por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas qualquer que é agradável, aquele que em qualquer nação o teme e o faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Essa palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, ou poder, tem uma tradução que fala que é poder, que é a mesma coisa de virtude, o qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, e nós somos testemunha de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judeia, como em Jerusalém, ao qual o mataram, pendurando no madeiro. E a este Jesus ressuscitou Deus ao 3º dia, e fez-se que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara a nós, que comemos e bebemos juntamente com Ele, depois que ressuscitou dos mortos, e nos mandou pregar ao povo, e testificar que Ele é o que por Deus foi constituído, juiz dos vivos e dos mortos. É interessante, amados, que essa ordem de pregar o Evangelho, ela está sobre todos nós. A igreja está debaixo deste manto de pregar a palavra, pregar o Evangelho. E uma das coisas que o diabo quer fazer conosco é calar a nossa boca, nos impedir de pegar a palavra, de testemunhar de Jesus. Esse é o grande propósito do diabo, é calar a sua boca. Então eu queria falar para você que está aqui hoje à noite, Deus quer usar você na sua empresa. Tem gente, amados, que Deus chamou para ser empresário, não é para ser pastor. Tem gente que Deus chamou para você continuar trabalhando no seu trabalho, é lá que Deus quer usar você. A mensagem do Evangelho precisa ser pregada. O que nós precisamos fazer? É estar atento aonde nós estamos, aonde nós moramos, aonde trabalhamos, na faculdade que eu estudo, no trabalho, na empresa que Deus me colocou. O Senhor quer me usar naquele lugar, e eu preciso ser boca de Deus naquele lugar, para pregar a palavra. Por que Deus mandou chamar Pedro? Porque Pedro tinha palavra. Amém, amados? Pedro tinha palavra, Pedro tinha orientação,
Pedro tinha direção para aquela família, Pedro tinha o norte para aquela família, Pedro tinha mudança para aquela família que eles precisavam, ele tinha a palavra. E amados, eu já tive muitas experiências, quando eu trabalhava, que tomava ônibus, às vezes eu levantava cedo, tinha um momento com a palavra, e eu orava a Deus, falava: Senhor, coloca alguém no meu caminho, para que eu possa falar da tua palavra para ele, me dê a oportunidade de pregar para alguém. Irmãos, Deus sempre colocou pessoas no ponto de ônibus, chegava alguém do meu lado, começava a abrir o coração, falar dos seus problemas. Quando alguém começa a abrir o coração com você, onde você trabalha, onde você está na faculdade, Deus quer usar você para realmente liberar uma palavra sobre aquela pessoa. É assim que Deus usa a igreja, e Deus precisa da igreja. A igreja é os pés do Senhor na terra. A palavra diz que quando Jesus ressuscitou, ele foi levado aos céus. E a palavra diz que quando chegou, ele sentou à direita do Deus Todo-Poderoso. E a palavra diz que o Deus Todo-Poderoso deu a Jesus todo o poder, nos céus, na terra, embaixo da terra. E a palavra diz que Jesus pegou a igreja, e ele deu todo o poder para a igreja. A igreja está debaixo desse manto de autoridade do Espírito Santo, do Senhor Jesus, que Ele já delegou para nós. Então, quando alguém falar com você do seu lado, abrir com você, Deus está te dando uma oportunidade de você falar para aquela pessoa de Deus. Amém, amados? E é interessante, Pedro chega ali, abre a palavra, e ele começa a falar do propósito do Deus de Israel, através da pessoa de Cristo. E ele fala: olha, este é a quem Deus constituiu, juiz de vivos e de mortos. Esse é a quem Deus constituiu, juiz de vivos e de mortos. Ele tem poder para julgar, Ele tem poder para salvar, Ele tem poder para curar, todo o poder está nas suas mãos, Ele é o juiz. Amém, amados? Inclusive eu queria falar com vocês nesses dias, hoje. Nós precisamos orar, amados, porque às vezes a gente fica tão chateado com tanta baboseira que a gente vê, e a gente começa a criar ódio e rancor no nosso coração. Eu falo com vocês porque eu sou sanguíneo. Meu pai, eu acho que eu herdei algo dele, meu pai era muito nervoso, ele era muito político, e eu tenho que ter muito cuidado para não entrar nessa noia. E eu tenho orado, Deus tem falado comigo quando eu vou orar, que Ele é o reto juiz, Ele que julga a nossa causa. A Bíblia diz que a nossa justiça, diante da justiça de Deus, é como trapo de imundícia, não tem valor nenhum. A minha justiça, a sua justiça, não tem valor nenhum diante de Deus. E a Bíblia diz que Ele é o reto juiz, Ele julga retamente, e Ele julga a nossa causa. E a Bíblia diz que bem-aventurados que têm sede de justiça. Então nós precisamos desejar e ansiar e orar pela justiça de Deus nessa terra. Toda injustiça, meu irmão, contra você, toda injustiça contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família, Jesus já fez injustiça no seu lugar, e Ele vai julgar toda injustiça que for feita a respeito de mim e de você. E a Bíblia diz que, Pedro diz: olha, Ele é quem Deus constituiu para ser o juiz. Amém, amados? Quem crê nisso diz glória a Deus. Então, amados, e aí Pedro chega, começa a falar com aquela família, começa a espanar a palavra, começa a falar, e é interessante, o versículo 44 diz: e dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviram a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se que o dom do Espírito se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviram falar em línguas e manifestar e magnificar a Deus. Interessante, amados, a confirmação da palavra foi o quê? O batismo do Espírito Santo de todos aqueles que estavam ali reunidos. Diz a palavra que o momento que Pedro pregava o Evangelho, diz a palavra que o momento que Pedro fazia a explanação da palavra, o momento que ele termina, está falando ainda a palavra, o Espírito vem e sela aquele povo ali. E é interessante, neste momento, Deus quebra o paradigma, que a salvação não era só para judeu,
Até o momento, Pedro, ele era judeu dos mais praticantes, judeu nato, né? E aí, neste momento, Pedro reconheço agora que o que Deus santifica não é mais impuro, é santo. E neste momento, Deus confirma ali para Pedro, batizando o povo no Espírito Santo, amém, amados? É interessante que aqui, o Espírito Santo, ele amplia a visão da igreja. A igreja naquele momento achava o quê? Que a salvação era só para o povo de Israel. E aqui o Espírito Santo mostra para Pedro. E é interessante, essa atitude de Pedro foi contestada lá por a liderança. A palavra diz que ele, chegando lá, junto com a liderança, as pessoas questionaram com ele: vem cá, você esteve comendo com ímpio? Tendo comunhão com ímpio? E aí Pedro falou: olha pessoal, o que aconteceu lá saiu do meu controle. Foi do Espírito, saiu do meu controle. E a palavra diz que ele fez ali toda a explanagem para os irmãos, e aí eles reconheceram, porque quando Pedro foi, ele levou um grupo de irmãos judeus convertidos com ele. Interessante, por isso que é bom a gente levar sempre o irmão diante de causas, discussões, porque é testemunhas. E aí eu disse que os irmãos estavam ali, viram também. E a palavra diz que eles reconheceram que a partir daquele momento, Deus estava trazendo, o projeto da salvação não era só para os judeus, era também para os gentios, para todos os povos, que nós somos hoje alcançados por esse evangelho, amém, amados? Quem pode dizer glória a Deus por isso? E aí o que? O Espírito aqui neste momento, eu até anotei para vocês, foi o Espírito Santo que alargou a visão da igreja. Foi o Espírito Santo que a partir deste momento, ele alarga a visão da igreja. A visão da igreja, ela não é local só. A visão da igreja é universal para todos os povos. A palavra diz que em todo lugar, Pedro reconhece, que em todo lugar, povo, língua, nação, todo aquele que clama por Deus, será realmente ouvido, atendido. E a Bíblia diz aqui que uma obra nova começa, irmãos, aqui. E aí Deus, há momentos aí, quando você lê mais o livro de Atos, nós vemos a separação de Paulo para os gentios, né? Pedro e os outros irmãos ficam com os judeus, e Paulo fala: olha, Deus está me separando, e a Bíblia diz que o Espírito Santo separa Paulo e Silas para a obra missionária que o Senhor tinha para eles. E eles saem dali e começam a pregar no mundo inteiro. E é interessante, amados, analisarmos que naquele tempo aqueles homens não tinham o recurso que a gente tem de celular, de avião, né? Eles andavam de barco. Uma viagem daqui para a Europa demorava meses, 3 meses. E a Bíblia diz, alguns analistas falam que naquele tempo o mundo, praticamente todo mundo foi evangelizado. E é interessante, eu estava observando que a gente tem que ler a Bíblia e pensar um pouquinho também. Naquele tempo, quando eles abriam as igrejas, pastor, não tinha seminário, não tinha treinamento, pastor. Paulo treinou um pastor durante 1 ano para ele tomar conta da igreja. Não, naquele tempo, o Espírito Santo, as pessoas criam em Jesus, eram batizados com o Espírito Santo. Paulo entregava a igreja para os irmãos e ele saía para pregar em outro lugar. É interessante a gente observar que o Espírito Santo, o povo andava debaixo da direção do Espírito Santo. Não tinha seminário, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele nos conduzirá a toda a verdade. O Espírito Santo nos conduzirá a toda a verdade. O Espírito Santo não vai nos deixar enganados. O Espírito Santo não vai te deixar enganado. Por isso, irmãos, eu até anotei aqui para os irmãos, por isso, amados irmãos, precisamos priorizar a busca, nestes dias, pelo Espírito Santo, para sermos revestidos de poder e autoridade, para testemunharmos que Jesus é o único Senhor e Salvador das nossas almas. E às vezes, amados, muitos de nós estamos fracos, não temos força para testemunhar, porque nós precisamos ser cheios, amém? Quem quer ser cheio do Espírito Santo de Deus? Eu creio, pastor, não sei, mas logo voltará as vigílias, né? Nós já estamos tendo reunião de oração aqui, todos os dias tem oração aqui cedo. Irmãos, tudo começa com oração.
Tudo começa com oração. Tudo começa com oração. Tudo começa com oração. Por isso, amado, que oração, as pessoas têm dificuldade de orar. A gente marca a reunião de oração, pouca gente consegue chegar na oração. É porque o diabo não quer que você ore. O diabo não quer que você entre no secreto. O diabo não quer que Deus trabalhe no seu caráter. O diabo quer nos manter na superficialidade. Mas Deus quer trabalhar no nosso caráter. O Senhor se agrada quando nós vamos para o secreto, quando temos momentos com a palavra, momentos na presença de Deus. Amém, amados? É tempo de buscar a Deus. Abra sua Bíblia aí, Malaquias capítulo 3. Eu marquei esse versículo aqui para a gente ler. Irmãos, vale a pena servir a Deus, vale a pena buscar a Deus, vale a pena estar na presença de Deus. Olha o que diz a palavra a nosso respeito. Malaquias 3,14. A palavra diz assim: vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos, em andar de luto diante do Senhor dos exércitos. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem piedade, se edificam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Então aqueles que temem o Senhor, falam cada um ao seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor, e para os que se lembram do seu nome, e eles serão meus, e diz o Senhor dos exércitos, naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro, poupá-lo-eis como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. E eu queria falar para a igreja hoje à noite, para finalizar minha fala. Irmãos, vale a pena andar na presença de Deus. A Bíblia diz que há um memorial diante de Deus, dos filhos de Deus. Vale a pena você pagar preço. Eu estava olhando com a minha esposa. Nós temos uma amiga nossa aí, e ela é uma pessoa de ânimo dobre. O que é uma pessoa de ânimo dobre? Hoje ela está crendo, amanhã ela já não crê mais. Hoje ela crê na palavra, amanhã ela duvida. É a pessoa de ânimo dobre. E Deus não quer que nós sejamos pessoas de ânimo dobre. Deus quer que nós sejamos pessoas permanentes. A palavra diz que esse homem orava continuamente, significa que ele tinha o hábito de orar. Então, irmãos, vale a pena. E se você ainda está meio balançado, toma uma posição diante de Deus. Não seja uma pessoa de ânimo dobre. Um dia você crê, um dia você não crê. Um dia você dá dízimo, outro dia você não dá. Um dia você ora, o outro dia você não ora. É a pessoa de ânimo dobre. E esse tipo de pessoa não vai a lugar nenhum. Deus está chamando você para o compromisso. Deus está chamando você para a aliança. Deus está chamando você para a disposição. Deus está chamando a sua igreja, e Deus conta com você. Amém, amados? Quem crê que Deus conta com você, diz glória a Deus. Olha, eu creio que aqui nessa igreja Deus está levantando um povo valente, um povo que vai marchar, um povo que vai prevalecer, um povo que vai orar, um povo que vai ler a palavra, um povo que vai realmente ver Deus começar a fazer na sua casa, na sua família, os milagres do Senhor começar a pipocar na sua vida. Interessante, amados, diz a palavra que Cornélio, ele era temente a Deus com toda a sua casa. E é interessante que a palavra diz que o grupo que estava lá na casa dele, foram todos revestidos pelo Espírito Santo de Deus. Receberam o Espírito. E o Espírito, amados, é o poder de Deus, é o paracleto, é o companheiro,
é o que vai andar conosco todos os dias, é o que vai estar com você quando todo mundo te deixar. Ele não vai te deixar. É o Espírito Santo que vai realmente nos conduzir, amém? Para a presença do Senhor Jesus. E é interessante, o Espírito Santo, amados, é Deus. Ele é Deus. Jesus falou, olha, se eu não for, Ele não vem. Se eu não for, Ele não vem. Jesus dá uma importância para o Espírito Santo, para a obra do Espírito. Jesus, quando Ele ressuscita, Ele fala, olha, é necessário que eu vá, porque senão Ele não vem. Amém? Quem está realizando a obra do Senhor na terra hoje? O Espírito Santo. Irmãos, ninguém converte se não for pelo Espírito. Eu lembro que quando eu converti, eu comecei a ler a Bíblia, porque tinha uma pessoa que orava, minha prima, orava por mim, e ela me deu uma Bíblia, e eu comecei a ler a Bíblia, e o Espírito começou a trabalhar comigo, e aí chegou o momento que a Bíblia começou a ter vida na minha mente, e eu lembro que o Espírito começou a me convencer. Eu era católico praticante, daqueles de ser assinante do grupo jovem, de onde eu estava, eu ia numa igreja, domingo ninguém me tirava de ir na missa de manhã, eu era muito praticante, mas o Espírito começou a trabalhar comigo, e eu lembro que chegou um momento que a minha mãe era muito católica na época, e aí eu lembro que a minha mãe chegou para mim e falou, olha, por que você não vai logo para a igreja dos crentes? Você está agoniado, mas já era o Espírito trabalhando, porque amados, só o Espírito Santo pode convencer uma pessoa, os pastores sabem disso, só o Espírito Santo pode mudar uma pessoa, só o Espírito Santo pode mudar uma mente, um coração, Ele tem esse poder, e Jesus falou, é necessário que eu vá, para que Ele venha, porque Ele tem um poder do convencimento das pessoas. A palavra diz que o Espírito convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. E o Espírito, amados, nos leva realmente a conhecer Jesus. E nós não podemos estar na igreja e viver realmente alienado ao Espírito Santo de Deus. Nós vamos começar a buscar o Espírito. Amém, amados? Eu queria deixar essa fala com vocês hoje à noite. E lembre-se, foi o Espírito Santo que alargou a visão da igreja. Foi o Espírito Santo que alargou a visão da igreja. E o caráter do homem e da mulher é formado em recintos secretos. Sua vida e suas convicções mais profundas nasceram na comunhão secreta com Deus. Então, amados, o Espírito Santo está lá no secreto. Dias atrás, mais ou menos um mês atrás, Deus falou comigo. Eu estava com um problema, uma guerra espiritual. E aí o Espírito Santo falou comigo claramente. E é interessante, o Espírito Santo trouxe uma revelação para mim, que eu sou crente já, eu converti em 86, vai dar quase 35 anos, sei lá. Tem coisa na minha vida que Deus ainda não tinha trazido a revelação, mas o Espírito Santo traz revelação. E aí Deus falou comigo, olha, essa área sua, você tem um problema. E aí eu fiz uma oração pedindo perdão para Deus. Irmãos, esse tipo de coisa, esse secreto, só o Espírito Santo de Deus pode realizar nas nossas vidas. E todos nós que estamos aqui hoje à noite, temos áreas que Deus precisa entrar, que o Espírito precisa entrar, que Deus quer mudar para melhor. Tem áreas na sua vida e na minha vida que Deus precisa entrar. Agora, amados, para Ele entrar, precisa haver esse ambiente, nós darmos espaço, ter tempo com Ele, priorizar Ele. Amém? Deus quer ser o primeiro, Deus não quer ser o segundo na minha vida e na sua vida.
Amém, amados? Quem quer deixar Jesus ser o primeiro na sua vida, diz glória a Deus. Você vai ser o segundo, eu vou ser o segundo, ele tem que ser o primeiro. Amém, amados? Vamos ficar de pé, vamos orar, tem uma música aí, irmão? Cantar? Então vamos cantar essa canção, né, pastor? A que o Senhor escolheu, colocou no seu coração. Amém? Enquanto isso, vocês ficam orando, fica em espírito, porque às vezes o momento da música, Deus vai trazer algo para você orar, na hora da oração. Amém? Vamos lá, pastor.